Mas veja aí a leitura do texto de Atos 10, de 1 a 8. É o nosso texto desta manhã. Então veja aí o que diz. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, irmãos, esse é o nosso texto. Estamos caminhando no livro de Atos já há algum tempo já. Não me lembro quando começamos, mas já faz tempo que começamos o livro de Atos. E temos caminhado vendo o modo como os apóstolos obedeceram às diretrizes de Jesus no que diz respeito à expansão da mensagem cristã. Mensagem cristã, a mensagem de que a salvação só é possível por meio da fé em Cristo, essa é a mensagem cristã. Esse é o coração da fé cristã. A salvação do homem, o livramento do homem da perdição eterna, da condenação eterna, esse livramento só é possível por meio da fé em Jesus. Ele veio aqui, morreu para sofrer a pena pelos nossos pecados. E quem crê nele é beneficiado por essa morte, pelos efeitos dessa morte. Essa é a mensagem cristã. E os apóstolos tinham que anunciar isso ao mundo inteiro. Então o livro de Atos dos Apóstolos mostra como os apóstolos fizeram isso. Então nós temos aqui uma sequência sendo seguida. O texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, fala: Vocês serão testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Nós já vimos eles sendo testemunhas em Jerusalém. Nós aprendemos isso nos capítulos iniciais. Agora, estamos aqui nos capítulos 8 e 9, vendo eles sendo testemunhas em Samaria e Judéia. O capítulo 9 mostra eles sendo testemunhas em Judéia. E no capítulo 10 também vemos o testemunho dos apóstolos, no caso Pedro, na Judéia. E depois, mais tarde, quando chegarmos no capítulo 13, nós veremos os apóstolos seguindo para os confins da terra. E aí a história vai prosseguir até que eles vão chegar em Roma. E o evangelho será pregado em Roma, aí a narrativa para. Porque o leitor sabe, se o evangelho chegou em Roma, na capital do império, dali ele vai se espalhar para todas as nações. Que foi o que aconteceu, chegando a todas as nações da Europa e com o passar dos séculos, do Novo Mundo e tudo mais. Bem, nós estamos aqui no capítulo 10, o evangelho está se espalhando agora pela Judéia. Pedro está pregando o evangelho na região central ali de Israel e se dirigindo para a área costeira de Israel. Acho que nós temos aqui o esbocinho, né? Aqui o esboço dessa passagem. Nós vimos na semana passada o perfil de Cornélio. Nós vamos ver hoje a visão de Cornélio e a reação de Cornélio, se Deus permitir. E tudo isso está acontecendo na região costeira de Israel. O mapa, os irmãos verão agora aí o mapinha de Israel. Temos aí um mapa de Israel, aí os irmãos veem. Aqui Jerusalém, aqui é o Mar Morto, aqui em cima o Mar da Galileia. Aqui essa parte de cima é a Galileia, aqui para baixo já é o Negueb, aqui é o sul,
E aqui no meio aqui é Samaria, essa região central aqui é Samaria, e essa região aqui mais para baixo, um pouquinho antes do Negueb, do deserto do sul, aqui, essa região aqui mais acima do deserto e abaixo de Samaria, essa é a região da Judéia aqui. E Pedro saiu de Jerusalém, ele estava em Samaria aqui, ele veio para Jerusalém e ele começou a pregar indo nessa direção, na direção da faixa litorânea. Ele sai, vai para Lida, aqui no centrinho, no comecinho aqui, de Lida ele vai para Jope, pertinho de Tel Aviv, aqui, pertinho da atual Tel Aviv, né? E depois ele sobe, ele vai subindo, seguindo a área costeira que ele sobe, ele está em Jope agora nessa altura, mas ele vai subir daqui a pouquinho, ele vai subir para Cesareia, aqui para cima um pouquinho, Cesareia Marítima, que hoje existe lá, mas apenas nós temos ali as ruínas de Cesareia Marítima. A cidade de Jope, ela ainda existe, é a cidade de Jafa, conhecida cidade de Jafa, onde, não é, o aeroporto que eu falei para vocês, aqui fica em Lida, aqui nessa região aqui, o aeroporto famoso de Israel, o aeroporto Ben Gurion. Aí saindo daqui dessa região, sobe um pouquinho, você chega a Jope, perto de Tel Aviv, e subindo um pouquinho mais, você chega em Cesareia Marítima. Essa foi a trajetória de Pedro, evangelizando a região da Judéia. Então a história que estamos estudando, desde o capítulo 9 até agora, abrange esse trechinho aí da geografia de Israel. Essa parte da Judéia, a parte ali central da Judéia e a área mais litorânea. Nós saímos de Samaria, onde aconteceu lá um grande despertamento entre os samaritanos. E Pedro pregou em Samaria, em várias aldeias. Mas depois ele voltou para Jerusalém e agora temos o Pedro aí viajando pela faixa costeira de Israel. Muito bem, voltando para o nosso esboço, pode colocar de novo o esboço aí. Voltando para o nosso esboço, nós aprendemos nos versículos 1 e 2, estão aí, versículos 1 e 2, nós aprendemos qual era o perfil de Cornélio. Nós não conhecíamos esse personagem, ele é um personagem que vai aparecer e vai desaparecer. Ele aparece no capítulo 10 e some. Nós não temos mais informações sobre ele. Aliás, o livro de Atos tem vários personagens importantíssimos que aparecem e depois desaparecem. Nós temos, por exemplo, nós mencionamos Ananias, que ajudou o apóstolo Paulo no começo. Nós não temos mais informação nenhuma sobre ele. Ele aparece, ele é extremamente útil, ele ajuda o apóstolo Paulo no começo, na sua conversão, e depois ele desaparece e não temos mais nenhuma informação sobre ele. Agora, temos aqui Cornélio. Ele vai aparecer, é uma figura central até para a nossa vida, porque foi por meio dele que o evangelho chegou aos gentios, e nós somos gentios. Nós não somos judeus, a maior parte dos irmãos aqui são gentios, pertencem às gentes, não são judeus. Na igreja não há essa distinção de judeus e gentios. Por que não essa distinção? Por causa desse texto do capítulo 10. No capítulo 10, os gentios foram recebidos igualmente na igreja, assim como os judeus já tinham sido recebidos. Então não há distinção entre judeu e gentil na igreja. E a razão disso é esse episódio que estamos estudando aqui do capítulo 10 de Atos, quando o Espírito Santo veio sobre os gentios através de Cornélio e da sua família. Então é um personagem importantíssimo. Se não fosse essa história com esse personagem, nós hoje, para sermos cristãos, teríamos que nos tornar prosélitos judeus. Nós teríamos que ir na sinagoga, os homens teriam que ser circuncidados, teremos que participar de diversos rituais judaicos para sermos prosélitos. Mas, graças ao que aconteceu aqui, em Atos 10, Deus mostrou, olha, não, os gentios serão recebidos na igreja como os judeus. A igreja não será uma sinagoga, a igreja será a comunidade dos santos de todas as raças, de todas as origens. Não haverá distinção entre judeu e gentil na igreja. A igreja não é uma sinagoga, a igreja é algo diferente, é a comunidade dos santos de todas as nações. Então esse conceito surgiu e cresceu e amadureceu e se fixou graças, entre outras coisas, ao capítulo 10 de Atos.
Então é muito importante esse capítulo. No entanto, Cornélio aparece e depois some. Você não ouve mais falar dele no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, nunca mais ouvimos falar dele, nunca mais. Ele é uma figura dominante aqui no capítulo 10, mas ele some e não temos mais notícias dele. Então, isso nos mostra algumas coisas também. Mostra o modo como Deus age. Deus pode dar preeminência a alguém, fazer com que alguém seja extremamente útil no seu trabalho e tenha um destaque excepcional e uma importância gigantesca no seu trabalho por um período curto de tempo. Aí ele atinge os seus propósitos e depois aquela pessoa segue na sua vida cristã como um crente normal, anônimo, como tantos outros. Isso é normal. Nós vemos isso em Atos. Pessoas que recebem um destaque especialíssimo e aparecem assim de uma forma extraordinária. E Deus as usa de uma maneira fantástica. E de repente, olha, o meu propósito, é como se Deus dissesse, olha, o meu propósito com você já foi alcançado. Agora você vai seguir sua vida cristã normalmente, mas os meus objetivos já foram alcançados com você. E a pessoa entra no anonimato. Certamente Cornélio continuou se reunindo com os seus irmãos ali, mas não sabemos mais nada da vida dele. Outras pessoas, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo, que vai dominar o capítulo 13 em diante, esse homem teve destaque na igreja por toda a vida. Até o final da vida ele teve destaque na igreja, ser uma pessoa extremamente importante. Bem no finalzinho, só bem no finalzinho, ele começou a ser esquecido. E ele fala, olha, todos me abandonaram, as pessoas não me procuram, eu estou esquecido aqui na prisão, só Lucas está comigo, os demais todos me abandonaram, ninguém mais me procurou. Então, ele também começou a cair no esquecimento, o apóstolo Paulo. Mas pouquinho tempo depois, ele já foi condenado à morte, e foi decapitado, dizem, a tradição diz que ele foi decapitado fora dos muros de Roma, e aí então a sua carreira terminou. Mas ele, praticamente a vida toda, depois da conversão, ele teve destaque na igreja, diferente de Cornélio, que não teve esse destaque todo. Mas note, nós aprendemos que o que chama atenção em Cornélio, o que chamou atenção em Cornélio, nos versículos 1 e 2, foi a piedade dele. E a piedade dele, a piedade na nossa linguagem aqui, prestem atenção nisso. Piedade na nossa linguagem aqui, no significado que nós aprendemos do texto grego, do texto do Novo Testamento, piedade é é a qualidade do homem que é reverente. Esse é o homem piedoso. Não é necessariamente a pessoa que tem dó dos outros. Ai, que dó dessa pessoa, que pena. Cornélio tinha pena das pessoas e ajudava, inclusive, ele dava esmolas. Mas a palavra piedade vai além disso. Não é só alguém que tem pena dos outros. Piedoso é o homem reverente. É o homem que honra a Deus e as coisas de Deus. Esse é o homem piedoso. É o homem pio. Só que nós não usamos a palavra pio. Ele é um homem pio. Nós não usamos essa palavra. É a palavra correta. Não tem erro você falar que alguém é pio. Mas nós usamos a palavra piedoso. Então, piedoso é isso. É o homem reverente, é o homem que respeita. Ele é respeitador. Ele é respeitoso. Ele respeita as coisas de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o nome de Deus, os comandos de Deus, os mandamentos de Deus. Ele respeita tudo isso. Então, esse é o homem piedoso. E Cornélio era assim. E a piedade de Cornélio, conforme nós aprendemos aqui, é interessante observar isso nessa altura do livro de Atos. A piedade de Cornélio se manifestava em duas expressões, em dois gestos. Ele ajudava as pessoas pobres e ele fazia orações constantes. Então, é muito importante ter em mente o conceito de piedade que Lucas deixa transparecer aqui. Lucas quer descrever uma pessoa piedosa. É claro que a pessoa piedosa não faz só isso. Mas quando Lucas quis descrever o homem piedoso, Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele destacou dois fatores
E isso é importante para nós, porque são fatores práticos. Eu quero ser piedoso. Eu quero ser um homem temente a Deus. Eu quero ser alguém assim. Então, Lucas mostra, olha, ser piedoso, ser temente a Deus, não é uma coisa só interior. A pessoa não pode falar, meu coração, olha o meu coração, eu temo a Deus no meu coração, eu honro a Deus no meu coração. Não é só isso. É bom, tudo bem, legal você ter um coração assim. Mas quando Lucas quer descrever o homem piedoso, ele não fica descrevendo sentimentos, sensações. Ele não faz isso. Quando ele quer descrever o homem piedoso, ele fala, esse homem era um homem que fazia algumas coisas. E o que ele fazia? Ele socorria pessoas que estavam padecendo. Ele fazia isso. Ele via entre o povo pessoas que estavam padecendo. Pessoas famintas, pessoas nuas, sem roupa, sem comida. Ele então estendia a mão e ajudava essas pessoas. Ele as socorria. E essa era uma realidade muito forte naqueles dias. Naquela época não havia assistência social. Naquela época não havia fundos aí dirigidos à aposentadoria. Isso não existia. Previdência privada, previdência pública, nada disso existia. A pessoa que não podia trabalhar, um cego, por exemplo, só tinha uma saída para sobreviver. Qual era? Mendigar. Se você fosse cego naqueles dias na Palestina, você só teria um meio de sobrevivência, seria a mendicância. Você teria que procurar um lugar público, se sentar ali e pedir esmolas. Se você fosse aleijado e não pudesse trabalhar na terra, ou muito idoso e não tivesse forças para trabalhar na terra, ou cuidar de gado, ou de ovelhas, ou coisa assim, ou plantar e colher, se você não tivesse essas condições e nem tivesse filhos ou netos que te ajudassem, você só teria uma saída para sobreviver. E essa saída seria ser um mendigo. Você iria para um lugar qualquer e iria pedir esmolas ali. Então, existia uma realidade muito diferente da nossa, né? Nós temos mendigos hoje, mas quando você olha o mendigo hoje, você vê que ele é mais forte que você. Tanto que você tem até medo de não dar esmola e apanhar. Você fala, nossa, se eu não der a esmola, eu apanho. Então deixa eu dar uma esmolinha aqui, porque senão ele vai chutar meu carro, vai me xingar, vai me bater. Nós temos até medo do mendigo hoje. Era diferente naqueles dias. Naqueles dias, a pessoa que mendigava, ela realmente não tinha opção. Era uma vergonha mendigar. Ela sentia vergonha disso, mas ela não tinha outra saída, se ela quisesse comer alguma coisa. Então, Cornélio fazia o quê? Ele via essa situação e ele se sensibilizava profundamente com isso, vendo pessoas famintas ali, vendo pessoas sem roupa ali, nuas, no inverno, nas noites, na chuva. Então ele a socorria, sensibilizado por aquele sofrimento todo. E ele também, além disso, além de ser um homem piedoso, que expressava sua reverência a Deus nesses gestos de afeto e de cuidado, ele também era um homem de oração. As orações dele eram constantes. Sendo um homem temente a Deus, que era a linguagem usada para descrever prosélitos judeus que não eram totalmente prosélitos, sendo alguém assim, um homem temente a Deus nesses termos técnicos que eu falei, né? Alguém quase prosélito, ele tinha as horas certas de oração. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noitinha. Então Cornélio, ele certamente observava esses horários de oração, como Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. E os judeus piedosos eram assim. Cornélio, seguindo na religião judaica como um homem temente a Deus, ele também fazia isso. Ele orava ali certamente 3 vezes ao dia. Era um homem de constante oração. Então essas duas marcas são as marcas que Lucas aponta como as marcas do homem piedoso. Então, se você quiser ser um homem piedoso, dentro do modelo que Lucas expõe no capítulo 9, claro, há outras marcas que nós podemos avaliar, nós podemos encontrar nas Escrituras. Mas se você quiser começar, você tem que avaliar isso. Você tem que se dispor a isso. Olha, eu quero ser alguém sensível ao sofrimento alheio. Quando nós estudamos a Bíblia nos seus desdobramentos posteriores,
quando ela foi sendo escrita nos anos posteriores, aqui nós estamos no ano 40 mais ou menos, mas quando ela foi sendo escrita até o ano 62, depois até o ano 64, depois ela se estendeu até o ano 85 mais ou menos, ela foi sendo escrita. Nós aprendemos que nesses gestos de caridade, de piedade, os crentes devem fazer isso a todas as pessoas, indiscriminadamente, mas em primeiro lugar, os domésticos da fé. Então a Bíblia fala, olha, o homem piedoso é aquele que ajuda os necessitados, mas em primeiro lugar, ele coloca os domésticos da fé, os seus irmãos em Cristo. Então ele faz isso, ele fala, eu quero aliviar o sofrimento físico e material das pessoas que padecem. Onde ele vai procurar essas pessoas? Na rua? Não. Ele até pode encontrá-las na rua e ajudá-las, mas ele vai procurá-las em primeiro lugar dentro do povo de Deus. Ele vai procurar na sua igreja. Não encontrou? Ele vai procurar numa igreja de um querido dele. Olha, na sua igreja tem ali alguém padecendo muito, precisando de socorro? Tem. Olha, na minha não tem. Na minha as pessoas estão supridas. Eu quero então ajudar esse irmão que está padecendo. Ele vai priorizar os domésticos da fé. E mais, o Novo Testamento ele realça o seguinte, ele tem que fazer isso sem prejuízo dos da sua própria família. Porque Paulo realça em 1 Timóteo, se alguém não tem cuidado provisional dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Então ele tem que ajudar as pessoas sem prejuízo dos seus parentes. Ele não pode ajudar o irmão fulano e o seu pai está passando necessidades. Ele não pode ajudar o irmão cicrano e a sua irmã de sangue ou a sua mãe está precisando de remédios e de alimento e de roupas. Ele não pode fazer isso. Então nós aprendemos na Bíblia essas coisas. A Bíblia nos dá detalhes sobre isso. Então eu olho para isso tudo e digo, eu quero ser um Cornélio do século 21, eu quero ser um homem piedoso. Ok, então você tem que na sua planilha, você tem que nos seus lançamentos mensais, nos seus gastos, você tem que incluir um item. Você tem lá água, luz, internet, o que mais? Os atiradores, munição, aqui na igreja tem o grupo de atiradores, né? Munição, o que mais? O que vai mais nos itens lá da nossa planilha? Escola, alimentação, gasolina, né? Combustível. Nós colocamos tudo na planilha. Tem que colocar mais um item na planilha. Que item eu vou colocar lá? Auxílio aos necessitados. Vou colocar mais um itemzinho lá. Ah, eu coloquei esse item? Coloquei. Então eu vou tirar um pouquinho do meu orçamento para socorrer o meu parente que padece, os meus irmãos que padecem. É um itemzinho no orçamento que vai pesar um pouquinho. Não vou dar 20 centavos. É algo que vai mexer com o meu orçamento. Eu vou deixar de comprar algo, eu vou deixar de ir num restaurante. Eu ia no restaurante todo final de semana, eu vou só 3 finais de semana. Eu vou me privar de alguma coisa para fazer esse socorro. Eu não vou dar o que está sobrando. Ah, esse mês não sobrou, não vou dar nada. Não, não é assim. Essa ajuda, ela requer um certo sacrifício. Essa ajuda vai fazer um pouquinho de falta. Vai fazer um pouquinho de falta. Mas eu sou piedoso. Então, olha, vai fazer um pouquinho de falta para mim, mas para ele vai fazer muito mais falta. Então, eu vou colocar aqui no meu orçamento esse valor. Socorro. O nome do valor, o nome do item é socorro. Eu coloco lá, socorro. E aí eu vou dirigir aquela verbinha para alguém que realmente precisa. Cuidado, não vai ajudar vagabundo, não vai ajudar gente que não para emprego nenhum, que não dá certo lugar nenhum, não vai ajudar gente irresponsável, não. Gente assim não. Gente assim tem que passar fome. A Bíblia manda gente assim passar fome. Você vai ajudar aquela pessoa que está doente e não pode sair daquela situação. Padece e não tem saída. É a pessoa responsável, trabalhadora, séria, mas ela não tem como sair daquela situação porque ela adoeceu, não encontra emprego, veio a pandemia, ela não sabe o que fazer, a idade chegou, vários problemas, a doença chegou, várias coisas. Então você aliviar aquela pessoa. Esse é o homem piedoso. Ele faz isso porque ele ama a Deus e ele quer honrar a Deus com seus bens. A outra marca?
a oração. Ele é um homem de oração. Ele é alguém que constantemente apresenta suas súplicas a Deus. E Deus olha para tudo isso. E Deus vê tudo isso e fala: esse homem é um homem piedoso, reverente. Não é só uma coisa no coração dele, é o que vem para fora. Então nós aprendemos isso acerca de Cornélio quando estudamos os versículos 1 e 2. Hoje nós vamos ver a visão de Cornélio. Nós temos que observar isso, é interessante os capítulos 8, 9 e 10, porque os capítulos 8, 9 e 10 são capítulos marcados por intervenções divinas sobrenaturais. É interessante isso. Nós percebemos nos capítulos 8, 9 e 10, Deus se manifestando de modo sobrenatural. Nós vimos, por exemplo, Deus aparecendo para Paulo. Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Depois apareceu para Ananias e falou com Ananias: olha, Paulo está chegando aí, você tem que socorrê-lo. E nós vemos isso, nós vemos Pedro ressuscitando uma morta, a Dorcas, lá em Jope. Vemos ele fazendo Enéas, que estava acamado desde os 8 anos, ou havia 8 anos, não sabemos ao certo, ele ali acamado, sem poder andar, paralítico, ele se levantando e andando por toda a região de Saron. Toda a região de Saron, que é aquela região que eu mostrei no mapa. A planície de Saron, que ia dali até o Monte Carmelo, lá em cima. Era toda aquela planície. Ele ficou famoso em toda a planície de Sarona. Por quê? Ficou andando para lá e para cá e as pessoas diziam: meu Deus, você era aleijado. Pois é, estou tirando atraso. Estou caminhando o que eu puder. E ficou famoso em toda a região, andando para lá e para cá. Então o capítulo 8, capítulo 9, o capítulo 10, tem várias intervenções de Deus. Nós vemos o Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, por meio ali da imposição de mãos dos apóstolos. São atos extraordinários. E isso continua no capítulo 10. Em outras ocasiões, o livro de Atos não tem tanto isso. Você não vê tanto, você vê mais perseguições e menos intervenções divinas e tudo mais. Mas nessa fase do livro de Atos, tem bastante intervenção divina sobrenatural. O que nós percebemos, que eu falei na semana passada, é que no livro de Atos, as intervenções divinas elas vão diminuindo. Intervenções sobrenaturais. Quando você chega no ano 62, mais ou menos, quase não tem mais. Elas vão rareando, vai caindo cada vez mais. Por quê? Não sei. As pessoas falam: porque foi morrendo a fé. Não sei. A gente só consegue constatar, mas não explicar o porquê. Parece que o motivo é que Deus queria autenticar a mensagem dos apóstolos por meio dessas intervenções. Depois que ele autenticou, não precisou mais ficar fazendo essas coisas todas o tempo todo. Quantas vezes eu preciso autenticar um documento? Quantas vezes? Quantas vezes eu tenho que ir num cartório autenticar um documento? Quantas vezes? Uma vez só. Não preciso ir todo dia no cartório: autentica aqui para mim. Não, está autenticado já. Não, mas autentica de novo. Não precisa. Então parece que foi caindo porque a mensagem foi sendo comprovada pelos milagres e depois de comprovadas, elas não precisavam mais de comprovação. Pode ser isso. É bem possível que seja isso. É isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 2. Ele fala que era isso. Pode ser. Muito bem. Veja aí então, no item 2, a visão de Cornélio. E a visão de Cornélio, no nosso esboço, está nos versículos 3, 4, 5 e 6. A visão dele. Vamos ver o que aconteceu então. Preste atenção aí. Fala assim: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia. Qual é a hora 9ª do dia? 9 da manhã? É isso? Não é, né? Não é. No nosso horário seria, né? Às 9 da manhã. Mas aqui a hora 9ª é 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Foi um sonho. Acho difícil, só se ele morasse, talvez, no Paraguai, que tem a hora da sexta, né? A pessoa come e depois vai dormir até às 3 da tarde. Mas, dificilmente. Ele aqui estava muito acordado, ele não estava dormindo, não foi um sonho. Deus apareceu em sonhos muitas vezes, mas não é o caso aqui. Aqui ele estava, tudo indica, muito acordado. E apareceu um anjo para ele, por volta da hora 9ª. Por que é importante destacar a hora 9ª? Por quê?
Se você olhar o capítulo 3, o versículo 1, você pode ter uma suspeita, você pode descobrir o motivo, talvez. Em Atos 3, versículo 1. O que acontecia na hora nona? Que hora era essa? O que os judeus, os tementes a Deus e os prosélitos faziam na hora nona? Está escrito no capítulo 3, versículo 1. Não é para inventar. O que eles faziam? Oravam. Tinha a oração da hora nona. Então, tudo indica, o que nós temos aqui é um indício muito claro de que nessa hora, o que Cornélio estava fazendo? O texto não fala, mas se ele era um temente a Deus no sentido técnico, se ele era um semi-prosélito, ele tinha alguns deveres na hora nona. E um dos deveres da hora nona era a oração. Tem a oração da hora nona. É bonito isso, porque é uma coisa agendada. O que você vai fazer hoje às 3 da tarde? Olha, desculpe, às 3 da tarde eu não posso. Por quê? É hora da minha oração. Olha que legal. Não é legal? Olha, eu queria ter uma reunião com você hoje às 3 horas. Olha, às 3 horas não vai dar. Por quê? Às 3 horas é hora da minha oração. Então, não posso. Tenho um compromisso sério. Você não pode orar às 4? Não. É um compromisso fixo, eu não mexo nisso. É um compromisso que eu tenho. Vamos marcar outro horário, mas e amanhã? Amanhã é a mesma coisa, é todo dia. Então vamos deixar para o final de semana. Final de semana é pior ainda. Então tem que ser outro horário, porque às 3 da tarde é hora da minha oração, eu não cancelo esse compromisso. É muito bonito isso, né? Porque, claro, que isso não pode virar legalismo, né? Se eu não orar, vou para o inferno, não é isso. Mas isso cria um hábito e um compromisso que funciona. Não é lei isso aqui. Não é legalista, lá, radical, fanático, louco. Não é nada disso. A pessoa assume esse compromisso. Porque ela quer ser zelosa, ela sabe. Se eu não for rigoroso, eu não vou orar nunca. Já imaginaram? Se você não fizer um esforço, você ora durante a semana? Com os compromissos que você tem, com o corre-corre que você tem? Não ora nada. Quando você lembra, vou orar de noite, aí você deita, você fala, Senhor, eu quero te pedir POC. Pronto. Você vai falar amém no outro dia cedo. No dia cedo você acorda e fala, amém. Não dá. Então, esses homens, eles eram zelosos nesse aspecto. Não tinha o horário deles. Cornélio, certamente, nesse horário, estava orando. E aí, aconteceu essa visão. Aliás, é curioso notar algo importante aqui. Isso aqui que eu vou falar agora pode ser um princípio importante para a igreja. Que princípio seria esse? Pode ser. Nós temos alguns indícios na Bíblia disso. Disso o quê? De que a oração, ela precede os avanços do Evangelho. Então vamos supor, a nossa igreja quer ser uma igreja missionária. Primeiro, ela tem que se dedicar à oração. E então é possível que venha esse despertamento missionário. Porque quando nós olhamos os escritos de Lucas, que a gente chama de literatura lucana, os avanços do reino, eles são precedidos de súplicas. Então esse negócio de, eu vou fazer uma campanha missionária para ver um despertar e tal, e vem à frente quem quer ser missionário. Isso aí é só emoção que morre na segunda-feira. Isso aí começa no sábado, aquele estardalhaço todo, na segunda-feira morreu. Não tem campanha para despertamento. Na Bíblia não tem nada disso, que inventaram hoje em dia, né? Tudo hoje em dia é despertamento, campanha, tudo isso é bobagem. Na Bíblia, o avanço do Evangelho, o avanço missionário, ele é precedido por um período de súplicas, de orações. É assim que funciona. Então você vê aqui, por exemplo, Cornélio. Tudo indica que ele está orando. O que acontece?
o anjo aparece e fala: olha, vai chamar Pedro. Cornélio não entendeu essa ordem, mas o que Deus estava fazendo? Deus estava preparando para o evangelho se expandir para os gentios. Mas começou como? Oração. Cornélio orando, o anjo apareceu e fez com que ele desse aquele passo para que o evangelho se expandisse para todos os gentios. Olha um outro exemplo em Lucas também. Aqui, Lucas também, no caso, o autor Lucas, né? Lucas 6, 12 e 13. Veja esse texto aí. Lucas 6, 12 e 13. Pastor Robson, leia bem alto para nós. Lucas 6, 12 e 13. Pode ler aí para nós, pastor Robson. Bem alto. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Ok, o que Jesus fez aí? Ele escolheu os... Foi um passo importante para a expansão do evangelho, isso aí ou não? Ou mais ou menos? O que vocês acham? Jesus escolheu os 12 aí. Esse passo foi um passo importante para o avanço da fé ou não? Não precisava dos 12 para expandir a fé, precisava? Não fizeram diferença nenhuma, fizeram? Gente, esses 12 mudaram o mundo. Agora, o que aconteceu antes? Pastor Robson, o que aconteceu antes? Jesus fez o quê? Passou a noite orando a Deus. Então a oração precede o avanço do evangelho. Outro texto, agora em Atos, no capítulo 13, pastor Robson, leia o capítulo 13, versículos 1 a 3. Nós vamos estudar isso ainda mais na frente, com mais calma, mas veja aí de novo, olha só, tem Lucas 6, tem Atos 10, Cornélio, e agora tem Atos 13, veja aí, pastor, pode ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ok. O que nós temos aí é a primeira viagem missionária começando. A primeira viagem missionária internacional, na igreja de Antioquia, mandando missionários para o mundo. Mas o que eles fizeram antes? Antes desse avanço teve o quê? Vamos fazer uma campanha, nada disso. Eles estavam um grupo da igreja, um grupo de líderes ali da igreja, e os nomes deles estão aí. Eles estavam reunidos orando a Deus e orando intensamente. Eu sei que a oração era intensa por causa do jejum. O jejum aí no texto mostra a intensidade da oração, ou seja, eles nem comiam, só orando. E o que aconteceu? O Espírito Santo falou: olha, separe esses 2 para a obra que os tenho chamado. E eles foram enviados para a primeira viagem missionária, atingindo o mundo da época. Então, é assim que o despertamento missionário acontece. É assim que o avanço da fé acontece. Não é com campanhas, com essas coisas que a gente vê por aí que inventaram agora, inventaram de uns tempos para cá. Na Bíblia isso não existe. Na Bíblia o que existe é a súplica a Deus, o clamor a Deus, a oração, aí Deus se manifesta dizendo: olha, eu vou agir dessa forma. E aí o evangelho caminha e se expande. Pastor, em 9:11 de Atos, quando Ananias vai até Saulo, o Senhor se revela numa revelação, diz: olha, vai até Saulo, que ele vai estar... Porque Saulo vai estar orando. Saulo estava orando antes de se tornar o apóstolo mesmo, antes de ser um enviado. Então a gente vê isso aí, é muito interessante notar isso. São princípios que estão na Bíblia e estão espalhados. E aí quando nós estudamos a Bíblia com mais detimento, com mais acuracidade, nós percebemos essas coisas. Mas espera aí,
Mas aqui, na palavra de Deus, os avanços missionários, eles não vêm através de grandes campanhas, grandes ajuntamentos e apelos, e tudo, nada disso. Não acontece isso. Na Bíblia essas coisas são estranhas. Não há nenhum evento assim. Como então aquela igreja antiga, primitiva, foi tão longe? Aí nós começamos a perceber essas coisas. Havia direção de Deus. Uma direção maravilhosa de Deus. Mas como essa direção acontecia? Essa direção acontecia quando a igreja orava. A igreja orava, Deus dirigia, e dirigia nos rumos certos. E essa igreja então ia expandindo e divulgando a fé cristã para as regiões mais longínquas do globo. Então é muito importante isso. Cuidado com os modismos, né? Hoje em dia tudo é campanha. Na Bíblia não tem campanha nenhuma. Para nada, não existe. Ok, veja aí, agora na sequência, o que aconteceu. A Bíblia fala assim aí no versículo 3. Um anjo de Deus que se aproximou dele, ele viu esse anjo, e esse anjo se aproximou e lhe disse. Pergunta, a iniciativa aqui para que o evangelho chegasse aos gentios foi de quem? Dos homens ou de Deus? A iniciativa foi de quem? De Deus. Cornélio nem sabia o que o anjo estava falando. Pedro até resistiu. Deus falou para ele, olha, vá até Cesareia e vá lá na casa de Cornélio e tudo mais. Ele fala, não, eu não. O senhor sabe, eu nunca entrei na casa de um gentio. Não vai dar não. Não vai dar não. Pedro resiste. Cornélio nem entende o que está acontecendo. Mas a iniciativa é toda de Deus. É importante observar isso no livro de Atos. Por quê? São os atos dos apóstolos? São. Mas por trás dos atos dos apóstolos estão os atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conduzindo a história. Os homens estão seguindo, fazendo as coisas. Mas quem está fazendo a história acontecer, quem está conduzindo os rumos da história, é o Espírito Santo. Nós vamos ver nas viagens de Paulo, que Paulo quer ir numa direção, o Espírito Santo fala, não, você não vai por aí. Aí Paulo vai numa outra direção, o Espírito Santo fala, não, você não vai por aí. Aí de noite ele tem uma visão que fala assim, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele vai para a Macedônia. Então você vê que é Deus quem está no controle, Deus quem está dirigindo, Deus é que é soberano nesses avanços todos. O homem planeja? Planeja. Paulo fez alguns planos, mas é Deus quem está dirigindo. Aqui nós vemos a iniciativa de Deus. Cornélio está orando ali, como seu costume sempre. Hora nona, 3 da tarde, hora da oração. Tocou o sininho, hora da oração. Vamos lá, vamos orar. De repente aparece um anjo e fala com ele, e dá uma orientação que ele não entende certamente. Que orientação é essa? Olha, as suas orações foram ouvidas, vai chamar Pedro que está em Jope. Mas o que isso tem a ver com as minhas orações? Ela vá lá chamar. Certamente ele não entendeu nada, mas ele obedeceu. O que Deus estava fazendo? Deus estava preparando o terreno para o avanço da mensagem entre os gentios. Um passo extremamente importante para todos nós. Agora note o que o anjo vai falar. Veja aí. O anjo disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, aqui esse temor não é só o temor de medo, né? Estou vendo uma aparição sobrenatural. Aqui existe também o temor reverencial. Ele é um homem piedoso. Ele percebeu que aquela aparição era uma aparição divina. O anjo não era Deus, mas era um mensageiro de Deus. E ele percebeu isso, era uma aparição sobrenatural e divina. Então ele está tomado de reverência, meu Deus. Ele fala, ele responde de um jeito parecido com outro. Já tinha respondido na estrada de Damasco, lembram? Ele fala, que é Senhor? Lembram de outro que fez isso? Parecido, né? Só que Paulo falou o quê? Quem és tu, Senhor? Foi meio diferente, né?
Foi meio diferente. Aqui Cornélio, ele também com temor e reverência, ele pergunta: que é Senhor? E chama de Senhor, movido por essa reverência toda. Ele está perplexo. Não é todo dia que você vê um anjo, é? Lá em Atibaia tinha um pastor que todo dia via um anjo, que vinha tomar café com ele, todo dia de manhã. E depois ficava subindo e descendo as escadas ali da casa dele. Ele contaram isso para mim, né? Pois olha, o pastor lá falou que na casa dele todo dia vai o anjo tomar café com ele e fica subindo e descendo a escada dos quartos. O que você acha disso, pastor Marcos? Eu falei: acho isso muito perigoso, porque se esse anjo cai da escada e quebra uma asa, qual plano de saúde vai cobrir um acidente como esse? Aí a pessoa ficou me olhando assim. Eu falei: é claro que eu estou ridicularizando, é claro, isso é uma grande lorota, isso é uma estupidez sem tamanho, isso não existe. Esse homem, ele quer ganhar o respeito das pessoas por meio dessas mentiras, respeito que ele não consegue ganhar por meio da vida dele. Esse é o problema. Ele conta experiências que ele inventa para tentar ganhar a admiração das pessoas, porque ele sabe que a vida dele e a família dele não tem o perfil que vai despertar o respeito e a admiração das pessoas. Ele criou isso. Isso não acontece, não existe, não tem propósito nisso. No anjo ficar subindo e descendo a escada do quarto da minha casa. Não tem lógica, não tem razão para isso. Isso é mentira. Ele quer ser admirado e consegue, porque os tolos admiram qualquer coisa sem julgar nada, sem avaliar nada. E ele consegue isso. No caso aqui não, essa aparição era verdadeira. Cornélio não via anjo todo dia. Quando ele viu isso, às 3 da tarde, acordado, desperto, ele percebeu: existe algo sobrenatural aqui. E eu sei, isso vem de Deus. O Senhor está se manifestando aqui. Eu estou orando, falando com Ele, e agora Ele está falando comigo. É algo extraordinário isso. Ele com temor e tremor, Senhor, o que é? E o anjo então disse, veja, olha só o que o anjo falou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ok. E o que é isso? O que isso lembra? Tem 2 coisas importantes aqui. Bom, na verdade 3. Você vê aqui os 2 itens que marcavam a piedade de Cornélio, não é? Quais são os 2 itens? Esmolas e orações. Os 2 itens estão aqui. Deus tinha percebido esses 2 itens ou não? Deus tinha percebido. Deus tinha notado esses 2, ou seja, esses 2 itens não passam despercebidos para Deus. Deus vê isso aí. Deus vê as suas esmolas e Deus vê e ouve as suas orações. Ele faz isso. Deus vê. Então isso é importante. E na sequência, note bem o que vem agora, a linguagem que aparece aqui. Nós lemos às vezes rápido e não percebemos alguns detalhes. Olha só o que acontece. As tuas orações e as tuas memórias subiram. Subiram. É o que aparece aqui. Guarda essa palavrinha, subiram. E o que vem depois? Subiram o quê? O que vem depois? Para a memória. O que é isso? As tuas orações subiram para a memória. As suas esmolas subiram para a memória. O que é isso? Diante de Deus. Gente, essa linguagem que o anjo usa, é muito importante observar isso. Essa linguagem que o anjo usa, e Cornélio entendeu isso, porque ele era um quase prosélito, qualquer judeu entenderia essa linguagem. Nós somos gentios e nós não temos afinidade com essa linguagem, e muitos judeus talvez de hoje também não tenham afinidade com essa linguagem, porque os tempos mudaram e nós não vivemos mais próximos daquela realidade sacrificial, de cerimônias de sacrifício que existia antigamente. Mas essa linguagem é uma linguagem do contexto sacrificial. O anjo está dizendo aqui que as esmolas e as orações de Cornélio eram como um sacrifício colocado sobre o altar de Deus. Ele está dizendo isso. Olha, Cornélio, você não é um prosélito, você muito menos é um sacerdote,
Você não entra lá no lugar santo e faz oferendas ali de animais, nada. Mas eu tenho algo a lhe dizer. As suas esmolas e as suas orações, quando você faz isso, é como se você fosse um sacerdote lá do templo de Jerusalém, que entra no lugar santo e que coloca sobre o altar de Deus as suas ofertas e coloca fogo nelas, e o aroma daquelas ofertas sobem para Deus. Quando você faz esmolas e quando você ora, é como se você fosse um sacerdote fazendo sacrifícios de cheiro, de perfume agradável para Deus. É isso que as suas orações e as suas esmolas são. Você pensa que você é um quase prosélito, né? Nem prosélito você é. Eu tenho uma surpresa para você. Você é muito mais do que um quase prosélito. Você é um sacerdote. Você está acima dos sacerdotes arônicos. Você tem oferecido sacrifícios para mim sobre o meu altar todos os dias. E esses sacrifícios são as suas orações e as suas esmolas. Então isso aqui é algo muito cheio de significado. Vocês querem ver? Eles vão falar, pastor, de onde você tirou isso aí? Você está viajando? Não estou viajando. Eu sei. De onde eu tirei isso? Simples, muito fácil. Veja Levítico no capítulo 2. Olha a linguagem sacerdotal. Olha como era a linguagem sacerdotal. Veja aí Levítico, capítulo 2. Pastor Robson, leia Levítico 2, um livro que a gente nunca leu, né? Quem já fez devocional em Levítico, levanta a mão. Só o Fernando, tem explicação, ele é palmeirense faz essas coisas mesmo, né? E quem mais? Rafael? Rafael também? Você também fez? Vocês não são palmeirenses não, né? Não, então Fernando, você não está sozinho aí nos seus costumes aí. Mas note aí, Levítico 2 é um livro obscuro, nós quase não lemos, porque é um manual do templo, e a gente quase não lê esse texto. Mas veja o que diz aqui Levítico 2, pastor Robson, versículo 2. Veja se há alguma semelhança. Veja aí, leia, pastor Robson. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Olha aí, como era chamada essa oferta? Oferta o quê? Memorial. Oferta de memória. É exatamente o que o anjo falou para Cornélio. Ele disse, olha, as tuas esmolas subiram como memória, como um memorial para Deus. E fizeram o que elas? Elas o quê? Subiram. É o que o texto fala. O cheiro chegou até Deus. Veja, pastor Robson, o versículo 9 também. Leia o 9. Essas ofertas eram ofertas de cereais. Ofertas de cereais. Veja o versículo 9. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Olha aí de novo. Oferta memorial, que sobe como um aroma agradável ao Senhor. Pastor Robson, olha o 16. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Olha aí de novo. Olha só que lindo isso. Então o anjo olhou para Cornélio e falou assim, olha, isso aí que você está fazendo é oferta memorial, que sobe ao Senhor. Agora você pode perguntar, mas por que chama oferta memorial? Por quê? Porque é oferta memorial. Por que tem esse nome? Memorial. Oferta memorial. Por quê? Tem duas possibilidades. Duas. Como eram ofertas de cereais, essas ofertas serviam para a pessoa lembrar quem era a fonte do sustento.
Ok? Essa é uma explicação. Então a pessoa colocava aquela oferta ali, lembrando de onde vem o meu sustento, os meus cereais, os frutos da terra, toda a minha provisão, de onde vem? Vem do Senhor. Então eu estou lembrando quem é a fonte do meu sustento e estou lembrando a quem eu devo tudo que eu tenho. Eu coloco isso diante de Deus como lembrança disso, de que Ele é a fonte de tudo que eu tenho e que eu devo tudo a Ele. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Nessa primeira, a lembrança é para você. Você se lembra. Na outra possibilidade, é uma oferta para Deus se lembrar de mim. Oh, Deus esquece de mim? Não, claro que não. Mas é algo simbólico. É dizendo assim: Senhor, olha, aqui está a minha oferta de gratidão. Não se esqueça de mim. Eu quero que essa oferta sirva como um lembrete de que eu sou o seu servo, piedoso e obediente. Eu quero que essa oferta funcione como um instrumento de lembrança, para o Senhor se lembrar de mim. Não se esqueça de mim. Em memória de mim, é isso aí. É em memória dele, né? Então, notem bem. São duas possibilidades interessantes, né? Qual vocês gostam mais? A segunda? Eu sabia. A segunda é mais bonita, né? Se bem que a primeira também é. Né? Eu me lembro quem é a fonte de todo bem, através daquela oferta. Na segunda, Senhor, lembre-se de mim. Aqui, nesse texto aqui, eu acho que é mais a segunda. Eu acho que é como hoje dissesse assim: olha, o Senhor viu as suas ofertas, as suas esmolas, as suas orações, e Ele se lembrou de você. Eu acho que é isso aí. Acho muito bonito isso aí. Acho muito lindo. Claro que Deus não se esquece da gente nunca. Mas essa relação, né? O Senhor sentiu o cheiro das suas esmolas e das suas orações. E Ele se lembrou de você. Serviu de lembrete para Ele. E Ele então se manifestou agora. É muito legal isso. Muito legal. Olha quem mais usou isso. Filipenses 4,18. Quem mais usou isso? Tem outro tipo de oferta aí. Você quer ser um sacerdote? O pessoal hoje quer ser levita para cantar lá na frente. Eu sou levita, estou cantando. Nada a ver, né? Quer ser sacerdote mesmo? Dá esmola. Dá esmola e faz oração. Vai ser levita, vai ser sacerdote. Olha outra aqui, quer ver? Filipenses 4,18. Mais uma vez o nosso leitor oficial de hoje, pastor Robson Maciel Alves. É Maciel Alves ou Alves Maciel? Maciel Alves. Filipenses 4,18, pastor, lê bem alto aí para nós, com sua máscara nova. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí o que é a oferta no altar? O que é? O que é a oferta no altar aí? A ajuda que os crentes de Filipos mandaram para Paulo. Então já tem 3 tipos de oferta sobre o altar: esmola, que mais? Oração, e o que mais? Ajuda a missionários. Fique esperto com missionário hoje em dia, hein? Não vai mandando, não. Tem muito missionário pirata por aí. Então fique esperto, se for ajudar, avalie muito bem. Porque hoje em dia o que tem de missionário vagabundo não está no gibi. Então cuidado, avalie bem. E bota lá, sou missionário, e na verdade é pilantra. Está cheio disso aí, não são todos, é claro. Conheço missionários extraordinários, homens de Deus mesmo. Mas muita gente entra com esse título para enganar as pessoas. Aliás, se os deputados federais souberem disso, todos eles vão querer virar missionários. Se os deputados federais souberem a pilantragem que tem nesse meio, eles deixam de ser deputados e vão ser missionários.
Então tome cuidado, muito cuidado. Para que seja uma oferta mesmo de aroma agradável, você tem que ajudar um missionário sério, que precisa, como Paulo. Paulo estava preso. Então os filipenses mandaram para ele uma oferta. E essa oferta era reconhecida por Paulo como um sacrifício sobre o altar de Deus. Quer ver outra? Pastor, leia para nós Hebreus 13, 15 e 16. Então vamos ver, quantas ofertas tem já? A primeira é oferta de crente, esmola. Segunda, oração. Terceira, ajuda missionários. Vamos ver mais algumas aí. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Só até aí. Que oferta, que sacrifício tem agora? Sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? É o próprio louvor. O próprio louvor é a oferta. E sai da boca de quem esse louvor? De quem? De crentes. É fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós somos sacerdotes? A Bíblia fala que sim. Quais são os sacrifícios que nós oferecemos? Até agora nós já temos quantos? 4. 4? 4. Primeiro, oração. Não, primeiro é esmola, né? Esmolas, orações, ajuda aos missionários e louvor. Nós temos 4 sacrifícios já enumerados no Novo Testamento, que como sacerdotes nós temos que oferecer a Deus. Pastor Robson, leia o 16 agora. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Opa, agora tem mais 2 aí. Nós tínhamos 4, né? Agora são 6. Quais são os outros 2? A prática do bem e o último, mútua cooperação. É uma palavra só, é a palavra koinonia. O que é koinonia? O que é koinonia? Comunhão, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É estarmos juntos. É a koinonia, é a comunhão, uns com os outros, um ao lado do outro. Essa é a comunhão, é o que fazemos aqui. Não existe crente em casa, isolado, isso não existe. Isso é um tipo de cristianismo falso, pagão, que inventaram agora os crentes irresponsáveis, falam isso. Mas crente de verdade, não o apóstata disfarçado, mas o crente de verdade, ele sabe que a comunhão é santa. Essa comunhão aqui é santa. O reunir-se, o estar junto. Isso é importante. Então nós temos aqui, nesse conjunto de textos, nós temos 6 sacrifícios que nós como crentes oferecemos sobre o altar de Deus. Quais são os 6 sacrifícios que nós descobrimos até agora? Acho que eu terminei, eu não descobri mais nenhum, mas 6 é bastante. Qual é o primeiro? Esmola. Deus olha, o aroma da esmola sobe para Ele. É uma oferta memorial. Ele se lembra de nós quando nós fazemos esse sacrifício. Segundo, orações. Nossas orações são sacrifícios oferecidos a Deus. O aroma chega até Deus, Ele se agrada disso e se lembra de nós. Qual é o terceiro? O socorro a missionários que precisam. Paulo chama isso de oferta também, de sacrifício também. Isso chega até Deus como uma oferta de aroma agradável. O quarto, o quê? Louvor. O confessar o seu nome, o louvá-lo, cantar hinos de louvor a Ele, orar de forma que engrandece o seu nome, é um outro sacrifício colocado sobre o seu altar. Nós somos sacerdotes, temos que fazer esse sacrifício. Quinto, qual é o quinto? A prática do bem. Agora, a prática do bem vai abranger, né? Esmola, ajuda para missionário, é muita coisa. A prática do bem é fazer o bem, é rejeitar o mal, é realizar atos de justiça e retidão. Isso, aos olhos de Deus, é um sacrifício sobre o seu altar. E nós somos sacerdotes,
temos que fazer esses sacrifícios. E qual é a última oferta? A comunhão. Isso aqui, ó, juntos aqui, isso é um sacrifício. Nós estamos todos agora sobre o altar de Deus. Deus está vendo essa comunhão e o aroma disso está subindo para a presença dele. Quando você sai de casa e você vem se reunir com os irmãos, você está realizando um sacrifício de aroma suave sobre o altar de Deus, como sacerdote que você é. E Deus se lembra disso? Deus se lembra. É uma oferta memorial, ele se lembra disso. Muito bem, Cornélio era assim, mas o nosso tempo acabou. Não temos tempo agora para continuar, mas temos aí o nosso conjuntinho de sacrifícios. Na semana que vem, nós vamos olhar o versículo 5, 6, 7 e 8, e aí terminamos esse trechinho aqui. Talvez até possamos começar o outro trecho, a sequência, mas hoje vamos ter que parar aqui, não dá para continuar. Na semana que vem, os 5 e 6, vemos Cornélio enviando mensageiros a Jope, e no 7 e 8, o desfecho aí da história, tá bom?